E aí, pessoal, tudo bem? Me permitam compartilhar esse vídeo aqui com vocês, porque eu gostaria de contar para vocês uma experiência que eu tive ontem e vocês vão entender o motivo da mensagem depois, no final. Esse final de semana aqui na minha estaca teve a conferência da estaca, né? Ontem, sábado e hoje no domingo. Ontem, pela parte da tarde, nós tivemos a conferência de liderança, às 4 horas da tarde, e depois uma para adultos no final de noite, às 19 horas. E hoje de manhã a gente teve umas 10 horas da manhã. Eu tive a oportunidade de ir em todas as sessões. E nessa conferência a gente teve a participação de um 70 de área aqui, que era o Helder Rezende. Uma pessoa muito, muito legal. O discurso dele é bem animado, sabe? Mas ao mesmo tempo é firme nos ensinamentos dele. Ele é bem jovem, acho que ele tem uns 40 anos. Então tem uma empolgação assim quando ele estava falando, muito bacana. Foi uma experiência muito especial. Mas ontem, na sessão da noite, das 19 horas, ele estava falando para os pais, né? Sobre a nossa responsabilidade de ensinar nossos filhos, de ensinar a doutrina. E aí ele citou um exemplo dele mesmo, né? Ele tem 3 filhos, se eu não me engano, um de 14 anos, um de 8 e outro de 6 anos. E ele estava falando bem assim, que toda vez quando chega de noite, umas 9 horas, 9:30 da noite, ele reúne os filhos dele para estudar o Vem Segue-me. E aí ele disse que quando ele chama, ele fala, hora do Vem Segue-me. Aí todos os filhos vêm, pegam as escrituras, sentam na cama bem reverentes e falam, pronto, pai, estamos aqui, nos ensine a doutrina, nos ensine sobre o Velho Testamento. E aí todo mundo riu, aí ele falou, aqui não é assim não? Os filhos de vocês não fazem assim não? E aí, obviamente, ele tava brincando e ele disse que é um desafio para ele também, que os filhos vêm reclamando, que quando chega na cama finge que tá dormindo, e aí ele acha que eles não estão aprendendo nada, porque eles não estão prestando atenção. E aí, isso, enquanto ele falava, me fez lembrar, obviamente, da minha experiência como pai, né? E também me lembrou da experiência que a gente tinha com o papai, né? Papai ensinando em nossas reuniões familiares, em nossas leituras das escrituras, como a gente fazia a mesma coisa, né? Chorava, reclamava, fingia que estava dormindo. Então, enquanto ele falava isso, essa lembrança me veio à mente. E aí, enquanto ele falava, algumas vezes ele mesmo disse que até ele às vezes tá sem vontade de fazer, né? Mas aí ele lembra do compromisso dele como um discípulo de Jesus Cristo, principalmente como pai de família, e mesmo assim ele persiste. Aí ele pegou e falou bem assim, que ele sabe que um dia os filhos dele vão chegar no púlpito e vão dizer que não, até nem lembram o que eles eram ensinados nessas reuniões familiares, nesses estudos do Vem Segue-me, mas que eles vão lembrar do esforço que o pai deles faziam para que eles pudessem ter esses momentos juntos, né, estudando o Evangelho. E aí, na hora que ele falou isso, eu tive essa confirmação, que é exatamente isso, né, que hoje eu tô como nessa posição dos filhos dele. Já passei pela situação que ele descreveu com os filhos pequenos, e hoje eu estou na situação que ele mencionou que os filhos dele um dia vão estar. De poder olhar para trás e ver o esforço do papai para ensinar a gente, mesmo com todos os desafios que a gente lembra da nossa infância e adolescência, né? E eu fiquei com aquele sentimento muito forte de que aquilo que ele estava falando eu estava vivendo, eu vivi e vivo, né? E aí só que era numa conferência, ele não, a gente sabe que tem aquele padrão, a pessoa tá falando lá em cima, a gente embaixo ouvindo, então não tinha como, mas eu tive um desejo muito forte de prestar meu testemunho de que as coisas que ele estava falando eram verdades, porque aconteceu comigo.
E aí, só que interessante que quando ele terminou de falar sobre esse tema, ele virou para a congregação e aí ele falou: alguém tem alguma coisa para compartilhar? Algum comentário para fazer? Aí, aí ele disse, rapaz, quando ele falou isso, eu falei, já que ele tá dando a liberdade, né? Aí eu levantei a mão e falei, Helder. Aí ele pediu para eu levantar. E aí eu peguei e falei, olha, isso que você tá descrevendo, contando com seus filhos, eu vivi com meu pai. Meu pai criou 3 filhos sozinhos, né? Quando éramos pequenos, o irmão veio depois. 3 filhos sozinhos e ele tinha que fazer aquele esforço de nos ensinar, fazer nossas reuniões familiares, levar para a igreja. E muitas vezes a gente era como seus filhos, né? Eu dizendo, a gente não se comportava, chorava. Mas hoje eu olho para trás e eu não lembro realmente as coisas que eram ensinadas. Algumas reuniões sim, eu lembro quando a gente desenhou no chão, a gente deitou no papel, aí o papai desenhou nossa silhueta em volta, a gente fez uns desenhos ali, ou então quando o papai fazia aqueles jogos, né, de dado. Então, mas assim, a mensagem, algumas coisas eu realmente não lembro, mas eu lembro unicamente de a gente sempre fazer. De a gente sempre, o papai está sempre se esforçando para fazer. E então eu peguei, compartilhei isso com ele, né? E eu falei, Helder, hoje eu vejo que por causa do esforço do meu pai, eu e meus irmãos servimos missão. Hoje eu sou selado no templo, tenho minha família. E hoje eu faço a mesma coisa com meus filhos, né? E aí foi interessante, né? Que todo mundo ficou assim, um pouco emocionado, né? Com a história. E aí o Helder falou para mim assim, seu pai ainda é vivo? Aí eu falei, sim. Aí ele falou, então amanhã, no dia dos pais, você agradeça a ele por isso. Então, pai, a pedido de uns 70, eu quero lhe agradecer muito por esse esforço que o senhor fez em toda a nossa infância e adolescência, mesmo com os desafios. Hoje, eu como um pai, como um adulto, eu vejo que é muito desafiador cuidar de ensinar e criar filhos, e olha que eu tenho uma esposa do meu lado, uma esposa maravilhosa, que me ajuda. E o senhor era sozinho. E a gente às vezes fazia esse trabalho até ficar um pouco mais difícil, mas graças a isso, graças a esse seu esforço, a gente está aqui hoje firme no Evangelho. Lógico que algumas vezes a gente tropeça e toma algumas decisões erradas, mas isso é porque nós não somos perfeitos e nem seremos nessa vida. Mas ainda assim nós temos, todos nós, eu acredito que eu, Maguila, Tiane e Amon, temos nossos testemunhos da veracidade do Evangelho que a gente vive. Nós conhecemos nosso Salvador e tivemos a oportunidade de pregar isso ao mundo durante 2 anos. Hoje temos a oportunidade de ensinar nossos filhos, tudo por causa do seu esforço. Então, a pedido do Helder Rezende, eu lhe agradeço por isso, Pai. Ele deseja um feliz Dia dos Pais. Realmente foi um privilégio ser ensinado pelo Senhor. Foi um privilégio vir a esta terra e ter nascido como sendo seu filho. Então, eu gostaria de externar essa experiência que eu tive ontem com o Helder Rezende e poder dizer que eu te amo e sou muito grato por tudo que o Senhor fez por mim, por nós, pelos meus filhos, pela minha esposa. E hoje me permite fazer o mesmo pelos meus filhos. Então, eu te amo, Pai. Então, feliz Dia dos Pais Maguila também, o Nelson, e que todos nós possamos seguir o exemplo do papai e fazer o mínimo possível, o mínimo de esforço que ele fez para cuidar da gente também. Um beijo do Marcos.